Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Estamos felizes e aqui bem pertinho de você com mais uma edição do Prosa Rural, o programa que traz as soluções da Embrapa para quem vive e produz no campo, na floresta ou na cidade. Olá, William! Olá, ouvinte! Seja sempre muito bem-vindo, que a prosa de hoje está saborosa e perfumada, com o cheiro marcante de uma fruta que ocorre em partes da Amazônia e do Cerrado e que aos poucos está conquistando o país com suas características marcantes. Já estou até sentindo gostinho e cheiro aqui. Essa fruta especial também é chamada de ouro branco da Amazônia, por apresentar uma massa branquinha e ser uma das polpas mais caras comercializadas no mercado na entre-safra. William, vamos acabar com esse mistério e contar para você, ouvinte, que estamos falando do bacuri. Muito apreciado no preparo de sucos, sorvetes, cremes e na gastronomia em geral, mas que agora também ganha novos mercados, por apresentar potencial para cosméticos e fármacos. Que bacana, hein, Selma? Mas você sabe por que o bacuri é tão caro e por vezes difícil de encontrar até mesmo no Pará e Maranhão, de onde é natural? Vou contar, William. Isso ocorre porque praticamente toda a produção do fruto ainda é extrativista. E embora seja uma planta rústica e de baixa necessidade de água ou de outros insumos, ela ocorre naturalmente em apenas algumas partes da Amazônia e do Cerrado. E foi vítima de anos de desmatamento, por ter uma madeira muito apreciada para construção civil e naval. Mas como nossa prosa é para falar de soluções da Embrapa para os produtores, viemos aqui dividir com vocês o aperfeiçoamento das técnicas de manejo de bacurizeiros nativos desenvolvidas pela Embrapa Amazônia Oriental, com sede em Belém. Exatamente, William. Os técnicos e pesquisadores do Pará estudaram formas de enriquecer os bacurizais, aproveitando a rebrota das plantas nas áreas nativas, aumentando o número de árvores, a produção de frutos e ainda estimulando o cultivo com outras espécies de interesse comercial. É uma maravilha poder compartilhar notícia boa com vocês, ouvintes, pois o bacuri tem cada vez mais procura e pouca oferta no mercado. É isso que torna o cultivo da fruta um bom investimento e de baixo custo aos produtores. E tem mais! A prática defendida pela Embrapa tem muitas vantagens, pois o bacurizeiro é uma planta que demora muitos anos para brotar e frutificar, se plantada por meio de sementes, e ainda corre o risco de não dar frutos. E produtores do Nordeste paraense e na ilha de Marajó já colhem bons resultados. É mais renda para a família, diversidade da produção, segurança alimentar e ainda benefícios ambientais, pois a prática ajuda na recuperação produtiva de áreas desmatadas. É só benefício! E do jeito que a gente gosta, com vantagens aos produtores e ao meio ambiente. E por isso chamamos lá de Belém o analista da Embrapa Amazônia Oriental, Antônio José Elias de Menezes, que é um dos autores da sistematização do manejo. Ele vem acompanhado da jornalista Kellen Cabral para o nosso Um Dedo de Prosa. Acompanhe! Um Dedo de Prosa. Olá, ouvintes do Prosa Rural. É um prazer estar com vocês novamente. Vou chamar aqui o analista Antônio Menezes para explicar quais os tipos de manejo mais adequados ao cultivo do bacurizeiro. Existem dois tipos de manejo de bacurizeiro. Um chamado manejo radical e o outro chamado manejo moderado. O que quer dizer isso? O manejo radical é aquele onde você tira todas as outras espécies de árvores, de arbustos e deixa somente a planta do bacurizeiro. E o moderado é aquele que o produtor deixa junto com o bacurizeiro outras espécies
madeireira, frutíferas, no mesmo espaço onde está sendo o manejo do bacurizeiro. Que interessante isso! Agora fique atento que o Antônio Menezes vai explicar o que fazer em cada uma dessas fases do manejo. Na primeira fase do manejo do bacurizeiro, consiste na escolha da área de ocorrência, procurando evitar tipos de bacurizeiro, ou seja, aqueles que têm origem de uma única planta, pois futuramente ocorreria somente sua floração e nunca frutificação, porque o bacurizeiro ele precisa ter diferentes tipos para poder ocorrer a sua fecundação. O bacuri é delicioso, mas a planta pode ser tinhosa e para ser fértil necessita desse cuidado com a variedade de tipos de bacurizeiros na área. Por isso, existe técnica para o agricultor diferenciar as plantas e fazer a escolha certa e ter sucesso no cultivo. Tem que ficar atento, não é, Antônio Menezes? Como saber a diferença? Isso seria muito importante para dar uma segurança do agricultor não escolher somente um tipo de bacurizeiro. Como é que ocorre isso que o agricultor observa? Pode ser pelas folhas, pela arquitetura das plantas ou pela floração. Então, esses são uns indicativos que a gente tem na escolha dessa área. Mas e agora? Depois de saber como selecionar os bacurizeiros, quais os próximos passos? Diz pra gente, Antônio. Um outro ponto que nós temos na seleção destas plantas é empurrar uma planta para saber se, como ela vem de rebrotamento, se ela está seguramente firme, com isso a gente evita o tombamento que ocorre nesse manejo do bacurizeiro com muita frequência. Esse seria a primeira fase. Perfeito! Então, na primeira fase, ficar atento para garantir a variedade dos bacurizeiros e usar um pouquinho de força para empurrar as árvores selecionadas e garantir que estão firmes no solo. Realmente parece bem simples de fazer no campo. Agora, vamos voltar com o engenheiro agrônomo Antônio Menezes para seguir com as demais fases do manejo. Qual é a diferença na hora de se implantar o manejo radical e o manejo moderado? Na segunda fase, a gente já coloca o bacurizeiro no espaçamento adequado. Como estamos se falando do manejo radical, procura-se deixar um espaçamento de 10 por 10, porque o agricultor ele pode aproveitar esta área desse espaçamento 10 por 10 com outras culturas. Por exemplo, o feijão, a mandioca, a abóbora, ele pode aproveitar isso. Além disso, nós temos o aproveitamento maior do crescimento das plantas que vai refletir na sua produção de frutos. O agricultor vai ter mais uma produção de fruto de bacuri. Já com relação ao manejo moderado, o agricultor ele tem outras espécies de plantas, arbustos, frutíferos, junto com o bacurizeiro. E vai deixando esse manejo, muda um pouco essa questão do espaçamento, que ele vai variando de 3 por 3, 5 por 5, 6 por 6 e vai dando aquela vantagem dele possuir outras espécies de plantas junto com o bacurizeiro. Saber que tipo de manejo se quer implantar é muito importante e vai da necessidade e planejamento de cada produtor. Isso mesmo! O pulo do gato, como explicou o Antônio, está no espaçamento entre os bacurizeiros. Mas não para por aí não. O Antônio Menezes garante que tem muito mais vantagens além da produção. Vamos acompanhar. Com essa técnica do manejo do bacurizeiro nativo, permite a valorização do estabelecimento agrícola dele. Isso é a primeira coisa, onde existe um manejo de bacurizeiro, com a propriedade dele é mais valorizada aqui na região, tá? E aumenta a renda do agricultor também. Todo ano ele tem essa produção de frutos, isso vai dar para ele uma renda todo ano. E a obtenção de um maior ganho ambiental. Isso eu também vejo com uma vantagem muito grande, que é o aproveitamento das áreas que já foram alteradas e que ele está transformando numa área produtiva.
Que maravilha, hein? Valoriza a propriedade, garante mais renda e traz benefícios para o meio ambiente e quem vive dele, ou seja, todos nós. Mas vamos seguir, que tem gente lá no Pará que é parceira da Embrapa e adotou um manejo de bacurizeiro nativo em sua propriedade e vai dividir com a gente essa experiência. E com o apoio da Embrapa e amor pelo campo, o comerciante Raimundo Nonato da Costa Ferreira, da cidade de Maracanã, no Nordeste paraense, está investindo na produção de bacuri. Conta pra gente, seu Nonato, qual a sua avaliação de se fazer o manejo de bacurizais nativos? Fala, produtor! Eu quero destacar duas das principais vantagens. A primeira vantagem é que você consegue pular algumas etapas que são custosas na implantação de um cultivo pelo método convencional, como o preparo da terra, a aquisição de mudas, a plantação em si e os tratos culturais. A segunda vantagem é que quando a gente tem um bacurizal nativo, a gente pode aproveitar essas plantas que já estão adaptadas à nossa região, ao nosso solo, e também introduzir outras culturas, né, em associação com o bacurizeiro, como, por exemplo, o cupuaçu, o cacau, a pimenta do reino, a madeira e outras culturas, banana. Então tem outras alternativas, você fazendo o manejo, aproveita as áreas onde tem espaçamento e você vai introduzir outra cultura, aproveita ali, você já tem uma cultura ambientada no local e você só vai introduzir outras culturas que podem ser compatíveis aí com a sua região, com o seu terreno. Seu Nonato está gostando mesmo dos resultados com o manejo dos bacurizais nativos, só tem vantagens. E quem vai reforçar a defesa pelo cultivo do chamado bacurizal nativo é o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Alfredo Roma. O Dr. Roma também ajudou a sistematizar o passo a passo do manejo e vem explicar por que o bacuri é conhecido como o ouro branco da Amazônia. Pitacos da hora. O bacurizeiro hoje tem uma grande importância econômica, porque com a exposição da Amazônia à mídia internacional, chamou a atenção para as frutas que antes eram consumidas aqui apenas localmente, né? Como açaí, como o bacuri, como pupunha e outras frutas aí. Então isso deu uma grande visibilidade, o açaí disparou, o cupuaçu disparou. No caso do bacuri, tornou-se a polpa de fruta mais cara no momento aí. Um quilo de polpa de bacuri está custando entre 45 até 60 reais aí, porque toda a oferta vem do extrativismo ou de alguns manejos existentes aí. A gente estima que a oferta de bacuri aqui no estado do Pará esteja por volta de 700 toneladas aí. É muito pouco, porque essa quantidade, se comparar com o da açaí, é 1000 vezes menor. Obrigado pelo recado, Dr. Roma. São as frutas da Amazônia que, com a ajuda da Embrapa, vem ganhando mercado, aliadas à sustentabilidade, à melhoria da renda e qualidade de vida. Isso mesmo. Todo mundo ganha. E se você quiser saber mais sobre o manejo dos bacurizeiros, saiba que existe uma cartilha ilustrada com todas essas informações. Pegue uma caneta e anote: www.embrapa.br/Amazônia-Oriental. No campo de busca, digite manejo de bacurizeiros nativos. E, em caso de dúvida, entre em contato com a Embrapa Amazônia Oriental. Bem, e para você, ouvinte, se comunicar com a equipe da Embrapa Amazônia Oriental, basta anotar o número a seguir e ligar caso precise falar sobre o manejo de bacurizeiros. O DDD é 91, o telefone 3204-1000. Mas se preferir o atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela companhia. E até a nossa próxima prosa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Kellen Cabral. Edição Elizabeth Antunes. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo
Embrapa Amazônia Oriental.